a sessão e suspender por mais 20 minutos para que a secretária da Economia possa responder os questionamentos da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, fica suspensa a sessão ordinária. Assim que terminar a apresentação e as perguntas, nós retornaremos aqui no plenário virtual. Está suspensa a sessão. Obrigado, senhores e senhoras. Para cumprir o rito regimental da Assembleia, neste momento a gente retorna aí com a Comissão de Tributação e Finanças, retornando a apresentação da nossa secretária. Cristiane, fica à vontade para finalizar a sua apresentação. O slide aqui acaba. Perfeitamente. Aí depois nós vamos para os questionamentos dos deputados que já fizeram a inscrição. Os demais deputados que adentraram agora na sessão, que quiserem fazer uso da fala para questionamentos na Comissão de Tributação e Orçamento, façam a inscrição pelo chat da sessão remota, por gentileza. Obrigada. Então, só para terminar, o seguinte, nesse slide aqui eu só quero mostrar aos senhores que é uma prestação importante dessa conta, porque como eu estou com suspensão da dívida, eu quero deixar claro que eu jamais vou me tornar um Rio de Janeiro, tá? Em que teve uma dívida aumentada em uma coisa absurda, hoje é impagável e aí fica numa situação terrível. No caso de Goiás, apesar da minha dívida contratual, coloquei uma bolinha lá em cima, aumentado de 19 para 21, por conta dessa suspensão de dívida, tendo um aumento aí de 10% em 2 bilhões, eu tive um aumento de disponibilidade de caixa tão bom, com essa nossa nova administração de planejamento financeiro, que a nossa dívida consolidada líquida, ela caiu. Ela saiu de 19,25 para 19,06, uma queda de 1%. E, mais ainda, o mais importante é que a dívida consolidada líquida sobre RCL, ela também teve uma queda de quase de 8%. Então, aqui fica demonstrado que, apesar da gente estar com a dívida suspensa, a gente tem uma preocupação muito grande para que a gente seja capaz de equalizar essa situação e de não aumentar a dívida de uma maneira que seja insustentável. Com isso, eu fico por aqui. Muito obrigada e aguardo qualquer questionamento. Obrigado, secretária, a todos os gestores e também que acompanham na tarde de hoje a sua apresentação. A Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembleia agradece a sua presença, os seus esclarecimentos e parabeniza pela posição aqui tomada a respeito da campanha da CIEG, a qual essa comissão também faz aqui um reforço de engrandecer tal campanha, como foi dita inicialmente pela senhora, e também reforçarmos o nível de parabenizarmos aí a bancada federal que tem contribuído de forma efetiva politicamente e parlamentarmente a fato de podermos amortizar aí cerca de 200 milhões por ano no Caixa do Estado. Com certeza isso faz uma referência para todos os 7,2 milhões de goianos que estão nos acompanhando aí via TV Assembleia também. Neste momento eu abro o momento para os deputados que já fizeram as inscrições. Primeiro inscrito, o deputado Amaury Ribeiro, e como nós já estamos avançando ao prazo da sessão ordinária, vamos estabelecer aí um tempo de 3 minutos, que é o que estamos utilizando nas outras comissões, para questionamentos, devido ao momento de estarmos tratando por sessão remota. Com a palavra, a deputada Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os deputados, boa tarde a todos que aqui estão. Senhora secretária Cristiane Schmidt, eu queria lhe pedir que respeitasse essa casa. A senhora não está tratando com nenhum moleque nessa casa. Se os deputados que estão assistindo não perceberam, a secretária disse que para dar remissão de GTA, nós, deputados, temos que contribuir pagando R$1 bilhão de nossas emendas. A senhora está enganada com essa casa. Nós estamos aqui, nós fomos eleitos, nós não fomos colocados em cargos políticos. Respeite essa casa. A questão de GTA e nota fiscal, secretária, no início do seu mandato eu procurei a senhora. Essas multas ainda estão acontecendo. E se a senhora movimentou em fazer alguma coisa, porque há 3, 4 meses atrás eu voltei a procurar a senhora. A senhora elogiou aqui o presidente José Assado, deputado líder do governo, Bruno. Ela disse numa reunião comigo e com todos que aqui estão, que o presidente José Assado, em outras palavras, era um incompetente.
Inclusive eu liguei para o presidente José Assad e pus ao vivo, para ela falar para ele se defender, porque falar para quem não está presente é fácil. Não é nós que temos que pagar 1 bilhão não, secretária, é o produtor que não deve, que tem que pagar e está tendo que pagar. Não foi esse governo quem efetuou essas autuações, não foi Ronaldo Caiado, mas é obrigação desse governo não deixar que mais de 50 mil produtores sejam autuados, alguns, deputado Bruno, em 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Nenhum produtor roubou, deu prejuízo a esse Estado. Sobre a questão do Cefaz é fácil, jogar na cacunda do Cefaz. O Cefaz deu a remissão em 2018. Por que deu em 2018 e não dá? Depois ele confirmou em 2017. 2018 confirmou de novo a remissão. Essa casa autorizou essa remissão. E por questões eleitorais, em 2018, o governador José Wellington revogou. Mas isso foi autorizado no passado. Não é crime. Jogar na cacunda do Cefaz é fácil. Senhor presidente, me dê mais 1 minuto, por favor. Para concluir, presidente, o deputado. Elogiar quem nos elegeu. A senhora disse aqui, quem elegeu todos nós. Todos nós não, a senhora não foi eleita, secretária. Eu tive 24.922 votos. Quem aqui foi colocado? Não vem, eu estou defendendo, secretário, todas as vezes que fui até a senhora, com educação. Todas as vezes que procurei o governador desse estado, o qual defendo com educação, foi para defender mais de 50 mil produtores. Grande parte votou em mim e votou no governador do estado. A sua ironia em dizer que se essa casa quiser dar remissão, nós temos que contribuir com 1 bilhão das nossas emendas, é ironizar essa casa, é fazer o que a senhora fez comigo, com o presidente da Agrodefesa e com os funcionários da Agrodefesa e até mesmo com os seus funcionários naquela reunião, onde a senhora gritava e bufava. Eu não sei como que vocês costumam tratar as pessoas no Rio de Janeiro, não sei de onde a senhora é, mas nesse estado, quando a gente recebe alguém em casa, Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Eu quero solicitar que a gente possa fazer a inscrição de mais um deputado e a secretária em breve venha fazer a resposta. Inscrito nesse momento, deputado Thales Barreto, foi feito pelo chat, Humberto, e em breve a sua inscrição. Tá ok? Deputado Thales Barreto, para a sua pergunta. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos os parlamentares. Secretária, eu cheguei a falar em algumas reuniões da senhora saber defender o produtor rural. Quando a senhora fala claramente em estimativa de renúncia em relação a esses valores de R$1 bilhão, eu gostaria que a senhora tomasse o corpo desses produtores, desses 50 mil produtores rurais. Foi um erro de formalidade. Não foi uma dívida que não foi paga, na realidade foi uma formalidade que o Estado deixou correr solto. E muitas vezes a guia de transporte animal não precisava, e na cabeça de muitas pessoas não precisava, secretária, de tirar a nota fiscal, e tinha dificuldades também para isso. Eu parabenizo essa nova medida, essa emissão integrada, mas que a senhora, secretária, na próxima defesa lá no CONFAS, que a senhora possa entender que não é estimativa de renúncia. Põe isso na cabeça da senhora para a senhora entender que a senhora vai quebrar muitos produtores, muita gente que trabalha para ganhar pouco. E nós queríamos, secretária, que a senhora realmente fizesse a defesa com muito afinco, com muita dedicação. É para o povo goiano, independente de questões eleitorais. Eu tenho certeza que a senhora, dentro de uma reunião do CONFAS, vai ter habilidade de mostrar
a todo o Brasil, porque é uma reunião que tem com todos os membros da Secretaria de Finanças, que nessa dívida não existia. Se a senhora começar a falar em estimativa de renúncia, se a senhora falar em estimativa de renúncia, a senhora vai estar jogando contra a gente já automaticamente. Mesmo que seja um termo técnico, eu gostaria muito que a senhora tomasse frente, porque praticamente todos nós somos municipalistas, essas coisas estão batendo em todos os cantos. Agora, secretária, eu não entendi muito, a senhora não está pagando os bancos. A senhora no Caixa Econômica, Banco do Brasil, os outros bancos, não está pagando a União. A senhora teve 1,8 bilhão em relação ao do Judiciário que foi transferido para o Caixa do Tesouro. E só está falando de equilíbrio de conta. Eu não sei como isso está funcionando, porque, na realidade, ela está numa margem tão próxima, a senhora, sem pagar as dívidas, praticamente não conseguiu equilibrar. Eu vi até um gráfico, no finalzinho, parece que está melhorando, mas a senhora ficou 2 anos praticamente sem pagar a dívida. Então, eu queria entender um pouco melhor o esclarecimento da senhora, mas em especial, secretária, não é estimativa de renúncia. Põe isso, defende isso de corpo e alma. Só vai estar defendendo o povo de Goiás que trabalha, que dedica de manhã, de tarde, de noite, fazendo bem. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, a nossa secretária Cristiane, para que faça a resposta aos 2 questionamentos iniciais. Muito obrigada, deputado Tales. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, deixar bem claro. Eu jamais no CONFAS falo da estimativa de renúncia. Isso aí que eu, na linha do tempo que estava ali, é o que o documento da PGE ele coloca. Obviamente, quando eu fiz a solicitação ao CONFAS, a gente faz a defesa para que ela aconteça. Então, essa defesa, inclusive, eu até conversei com o deputado Bruno, que se algum deputado quiser ir lá fazer a defesa, com muito prazer, pode me acompanhar e fazer a defesa. Tá? Então, pode, bom, agora é virtual, mas de qualquer maneira, os deputados que quiserem podem fazer essa defesa. Foi uma solicitação do deputado Bruno e com muito prazer. Então, jamais começo até porque nenhum secretário lá está muito preocupado se eu vou ter renúncia de 1 bi, ou de 500 milhões, ou de 800 milhões. Isso aí não obviamente não é um ponto de CONFAS. O CONFAS, o que ele faz é aprovar ou não aprovar determinados convênios. Então, enfim, eu fiz a defesa e, infelizmente, não obtivemos. E, mais uma vez, só para deixar também outra coisa muito clara, eu não estava aqui no estado de Goiás quando as autuações ocorreram. Elas estão ocorrendo desde antes de 2011. Porque em 2011 você teve ali algumas remissões já, uma lei que permitiu que tivesse remissão. Naquela ocasião, não sei se era necessário levar com o CONFAS, porque muita coisa mudou desde 2017 em diante. Então, depois de 2017, não é uma prerrogativa. Vocês são do Legislativo, vocês sabem disso, né? Tem leis e a gente tem que cumprir leis. Isso aí está lá, está na lei dizendo que para a gente fazer uma renúncia de ICMS, a gente precisa ter autorização do CONFAS. Infelizmente é assim. Se não fosse dessa forma, inclusive o governo anterior, eu tenho certeza que ele teria acatado, porque o Goiás é um estado agrícola, então obviamente que o produtor rural, ele é um contribuinte muito bem-vindo. Então, assim, tanto para o governo anterior quanto para esse governo, a gente simplesmente, não é por uma vontade, a gente não tem uma vontade e faz. A gente não pode fazer isso. Precisa ter autorização do CONFAS. Por isso que eu convido aqui, já falei com o deputado Bruno, que a gente pode ir ao CONFAS de todas as formas, ou seja, 1 deputado, 2 deputados, o senhor como líder, o presidente Lissau representando todos, que talvez seja a melhor solução, então está ótimo. E outra observação, eu não estou falando em nenhum momento, se vocês se sentiram desrespeitados, vocês me desculpem, deputados, mas em nenhum momento eu estou falando para usar emendas, né? Pelo amor de Deus, eu falei que a gente tinha que conseguir eu dei um exemplo, porque nós teremos que, conjuntamente,
Se isso é um desejo de todos, que teremos conjuntamente ver aonde iríamos conseguir R$1 bilhão. Mas isso eu jamais estou dizendo que a gente vai ou não vai pegar de emenda, ou pegar tirar do Protege, ou tirar de algum outro lugar para fazer. Então, só estou dando exemplo, até porque eu não sei. E esse número de estimativa de renúncia foi um número que foi dado pela PGE. Obrigado, secretária. O próximo inscrito, o deputado Henrique Arantes, e na sequência, o deputado Antônio Gomide. Deputado Henrique Arantes. Deputado Henrique parece que não está presente. Vamos alternar, vamos colocar Antônio Gomide. Deputado Antônio Gomide, por gentileza. Obrigado, presidente. Tiago, cumprimento também a nossa secretária. A apresentação da senhora deixa bastante claro as condições atuais que o nosso Estado se encontra. E mesmo nessa grande crise de pandemia, o que nós estamos vendo e os números que a senhora apresenta nesse momento, coloca aí, como a senhora disse, a maior arrecadação nesse momento do Estado, tirando em torno de 70%, é do ICMS. E ele, de 2019 para 2020, teve um crescimento de quase 5%. Nós comparando os recursos estaduais, daquilo que do desempenho da receita de 2019 para 2020, nós tivemos um crescimento de quase 6%. Mas eu acho interessante que, mesmo tudo isso sendo positivo, eu não entendo, secretária, e a senhora coloca aqui com clareza, dizendo, olha, nós estamos num Brasil onde nós estamos com 20 milhões de pessoas morrendo de fome. Palavras da senhora. Acredite a senhora, desses 20 milhões, pelo menos 400 mil pessoas são do estado de Goiás. Com essas contas que a senhora apresentou de superávit. A pergunta que eu faço para a senhora como secretária de Economia, qual será as condições que vocês vão entender nesse momento como governo de Goiás para poder salvar essas 400 mil pessoas que estão morrendo de fome, se as contas de Goiás estão com superávit? Qual será a condição para vocês sensibilizarem para colocar um programa de renda mínima, para poder colocar um auxílio emergencial, para poder salvar as vidas, como a senhora disse, que está sensibilizada com isso? Se as contas estão colocadas positivamente, eu quero aqui pedir à senhora, como deputada estadual, como a senhora disse, eu não ando fazendo as contas do governo, mas eu ando nas ruas, olhando o sofrimento das pessoas. E é nesse sentido que eu vejo que o governo de Goiás precisa criar, nesse momento, que tem um caixa alto, que tem um caixa bom, possa recuperar a economia. Recuperar a economia é distribuir essa renda, fazer com que esse caixa, que o Estado não seja um banco. Ele não pode cumprir o papel de banco, ele tem que cumprir um papel social, econômico e social. E isso, nesse momento, esse social é criar um programa de renda mínima. É o mínimo que o Estado possa fazer com essas contas que a senhora apresenta nesse momento. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Humberto Teófilo, para fazer o seu questionamento e, na sequência, a resposta da nossa querida secretária. Baixinho, né? Estou mais baixo com a Mauri. Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos os colegas. A minha indagação aqui é simples. Conforme o levantamento feito aqui, secretária, nós temos mais de 18 mil cargos vagos na Polícia Militar, mais de 1.500 cargos vagos na Polícia Civil e mais de 2.400 cargos vagos no Bombeiro Militar. A pergunta é, qual que é a previsão que nós temos para preencher? Claro que não todos, né? Isso é impossível, juridicamente falando. Qual que é o prazo que
previsto para a realização de concurso público, eu falo em especial na segurança pública, devido ao colapso que nós estamos passando, né, em razão do pouco efetivo e das dificuldades que nós estamos tendo aí com policiais nas ruas. Então, a pergunta é bem clara, e só destacando, secretário, que a gente sabe das dificuldades, da questão da redução do ICMS, sabe do procedimento, ocorre que foi promessa do governador Ronaldo Caiado. Ele prometeu em campanha que ia reduzir o ICMS do combustível. Ele prometeu, secretária, que iria perdoar os produtores rurais. Ele prometeu que a polícia seria valorizada. Então, secretária, isso foi promessa de campanha do governador, que a senhora hoje assume essa secretaria, e às vezes ele não avisou a senhora das promessas de campanha dele. Às vezes pode ter sido isso. Não avisou a secretária antes dela assumir o cargo, mas foi tudo prometido pelo governador Ronaldo Caiado. Agora, se depende do CONFAS, se tem que ter algum procedimento ilegal, então, o governador, secretária, nós temos que falar aqui, ele mentiu. E isso é a nossa preocupação aqui. Ele não devia ter falado isso. Ou então, ele fingiu de bobo e enganou a população. Então, só para deixar essas questões aqui em destaque, porque foi promessa do governador, que infelizmente eu votei e apoiei, e estou muito arrependido. Flagrante nisso. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, secretária Cristiane. Primeiramente, eu queria pedir desculpas ao deputado Thales Barreto. Hein, Thales? Desculpa, Thales, mas eu esqueci de responder uma pergunta muito importante sua, que foi a da dívida. Então, deixa eu voltar aqui para poder responder, porque eu acho que isso aí é uma dúvida que você tem, que é muito pertinente, que, obviamente, a gente tem que se atentar muito com essa questão, porque ela é fundamental para que a gente não dispare a ficar num estado endividado, coisa que, obviamente, a gente não quer. Então, só para te explicar o seguinte, você tem toda a razão de falar o seguinte, nós temos uma dívida suspensa e ela está entrando para a dívida consolidada, e, de fato, os números colocam, tá? Nesse ano passado, eu tive 2 bilhões, mas do ano retrasado eu tive mais 1. Então, na verdade, eu tenho agora 3 bilhões de dívida suspensa. 1 já entrou no ano passado e 2 está entrando agora, tá? Então, você tem toda a razão dela estar entrando. Só que o que eu estou criando? Uma disponibilidade de caixa de tal ordem, eu estou reorganizando as contas públicas na parte do fluxo de caixa de tal ordem de que eu agora tenho a minha dívida consolidada líquida, ela diminuiu. Então, isso aí é importante para eu mostrar que, muito embora eu esteja com a dívida suspensa, para poder fazer o meu ajustamento de curto prazo, que é pagar RAP, que é pagar DEA, que é poder solucionar as questões de saneágua com o Tesouro, dos fundos constitucionais com o Tesouro, ou seja, fazer todo esse saneamento das contas públicas, como a gente está fazendo, eu estou usando essa dívida para isso. No momento em que eu equacionar, a gente não vai mais precisar ficar nessa situação. Mas eu tenho que sempre ter claro, e você tem toda a razão de me cobrar, e todos vocês têm que me cobrar mesmo, como é que está a saúde financeira. E um indicador importante é a dívida consolidada líquida sobre a RCL, que, graças a Deus, aqui a gente está conseguindo mantê-la de uma trajetória decrescente. Tá? Então, só para te responder essa pergunta, que eu acho que foi uma pergunta muito pertinente, muito razoável, porque eu estou com essa dívida suspensa. Com relação à contestação do deputado Antônio Gomide, eu não tenho dúvida de que tem muito goiano sofrendo, sabe? Não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que nós estamos fazendo um trabalho excelente no sentido social. O Gabinete de Políticas Sociais, que está lá presidido pela dona Gracinha, em conjunto com a SEDES, em conjunto com a Retomada, em conjunto com a Secretaria de Agricultura,
com a Secretaria de Educação e de Saúde, eu acho que essas secretarias estão fazendo um trabalho muito bom, deputado. Eu tenho muito orgulho desses colegas que eu tenho, que estão, de fato, entregando serviços, entregando, que seja cesta básica, mas não é só isso não, entregando, por exemplo, na questão da retomada, você tem eles estão fazendo uma capacitação de jovens, que em conjunto com as associações, estão fazendo esse matching de pessoas que precisam se capacitar para determinadas ofertas de trabalho. Você tem a Fátima fazendo um trabalho extraordinário na área da educação. Então, só da gente estar cumprindo as vinculações no nível do pagamento e conseguindo colocar essa ordem... Posso fazer isso? Não, né? Posso? Para poder... conseguindo botar essa ordem para poder ver, deputada. Dessa ordem na casa, eu acho que a gente está conseguindo, sim, atingir, alcançar o nosso público, que é o mais vulnerável, que é onde o Estado tem que estar presente. Eu não tenho dúvida que a gente precisa melhorar ainda mais. A gente precisa ter mais água, mais saneamento, mais tudo, mais educação, né? Mais saúde, mas a gente está fazendo um trabalho fantástico. A regionalização da saúde está sendo fantástica. A gente saiu de 3 municípios apenas para mais de 8 municípios que a gente está ali com hospitais. E isso não é só por conta da pandemia. E eu posso te falar que eu não sou da área da saúde, mas eu sei porque o planejamento está conosco e eu vejo que um dos pilares que a gente está fazendo desde janeiro de 2019 é a regionalização da saúde, que mesmo que não tivesse pandemia, o governador Ronaldo Caiado está muito imbuído nisso. Com relação ao seu ponto da receita tributária, ela cresceu, a receita tributária bruta, ela cresceu em 3%, que foi abaixo da inflação, que foi de 4,5%. Então, em termos reais, nós decrescemos, infelizmente. Mas em termos nominais, não. Mas quando a gente faz, o que sobra para o Estado é a receita tributária líquida. E nesse ano a gente teve uma dedução do Fundeb muito grande, que fez com que a nossa receita tributária líquida, ela diminuísse em quase 4%. Então, só para mostrar que é um pouco relativo, que por mais que o dado bruto tenha aumentado, o líquido, que foi o que ficou de fato para o Estado, ele caiu porque as deduções foram maiores. Mas, assim, em termos de políticas sociais, enfim, minha pasta não responde por isso, mas eu acho que são pleitos razoáveis, são pleitos que a gente deve estar sempre se questionando se uma política A é melhor que a política B, qual é a avaliação de política pública. A gente vai ter agora uma transferência de renda vinda do governo federal. Acho que essa transferência de renda vinda do governo federal, ela é relevante, ela é importante. Estamos fazendo aqui um programa de... Secretária, para concluir, secretária, por gentileza. Oi? Nós ainda temos 2 inscritos e já avançamos o horário do período regimental, só para a gente otimizar, por gentileza. Bom, mas enfim, deputado, eu acho que a gente está tentando tratar da melhor maneira possível essa questão conjuntural da pandemia. Pode não ser, talvez, o que algum deputado acha que seja mais correta, mas eu acho... E a gente sempre vai ter avaliações subjetivas sobre os temas, mas eu não tenho dúvida que toda a intenção e tudo que estamos fazendo concretamente está chegando na ponta. Está chegando na ponta. E os dados são inequívocos. Vários dados de saúde, de educação. O nosso IDEB, nós tiramos primeiro lugar na educação de novo, então eu acho que a gente está conseguindo chegar na ponta, sim. A resposta do deputado Humberto, eu não sou da Secretaria da SEAD, então eu posso levar o seu pleito para eles e a gente pode ver qual é a programação. Não sei qual é a programação, então não teria essa resposta, infelizmente, aqui para os senhores, mas a questão do ICMS do combustível, eu acho que a coisa que tem que ficar mais clara, que eu acho que é bem relevante isso,
é que nenhum estado do Brasil mexeu no seu ICMS. Ninguém mexeu no ICMS de combustível. A gente não mexe em ICMS de combustível há muitos anos. O que está acontecendo é que na ponta, onde está a Petrobras, o dólar aumentou. A gente teve esse ano, nos últimos 2 anos, um fenômeno diferente, macroeconomicamente falando, de sempre. Antigamente a gente tinha as commodities subindo e o dólar caindo. Commodity caindo, dólar subindo. Então, a gente tinha uma coisa que compensava a outra. Agora, o que a gente está verificando é que os dois estão subindo. Tanto o valor das commodities, quanto também o dólar também está subindo. Ou seja, está tendo uma desvalorização do real. Então, isso aí, de fato, encarece o nosso combustível na ponta, onde a Petrobras compra, e que, por sua vez, ela faz esse repasse na cadeia por uma política de preços da Petrobras. A Petrobras poderia ter outra política, como, por exemplo, que vem solicitando o presidente da República, né? Poderia, mas aí é uma questão que os estados não podem interferir, nem sei se... enfim, quem poderia interferir? Talvez a ANP, até fiz essa sugestão lá ao governo federal, que talvez a ANP pudesse criar uma outra regra de variação do preço do combustível, para que isso não afetasse tanto, né, a população, que eu sei que afeta, mas não é uma questão dos estados, não é uma questão de Goiás, não é uma questão de nenhum dos estados. Isso é uma questão, de fato, da política de preço que hoje tem a Petrobras, que eu não vou fazer avaliação se ela é boa ou se ela é ruim. Ela simplesmente é aquela. Só que essa política que está sejam muito altas, tanto para cima quanto para baixo. Só que para baixo a gente gosta e a gente nem fala. Mas assim, quando vai para cima, aí todo mundo realmente começa a contestar se isso aí é bom ou ruim, né? Então, assim, uma política de preço que tivesse uma variabilidade menor, eu acho que seria mais conveniente. Mas isso é uma questão de... Eu acho, mas eu não sou a pessoa que possa fazer algo com relação à política de preço da Petrobras. Espero ter esclarecido. Obrigado, secretária. Nós temos ainda 2 inscritos e nós já ultrapassamos o tempo já da apreciação que tivemos dos seus nobres pares. Então, eu peço tanto aos deputados, tanto à secretária, que possamos ser breves e objetivos, tanto nos questionamentos, tanto nas conclusões. Próximo inscrito, deputado Hélio de Souza, em sequência, Leda Borges. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora secretária, é lamentável ter que dizer, mas a senhora deve estar sentindo que os deputados, tanto de governo quanto da oposição, já estão perdendo a paciência sobre esse assunto. E tem motivos para ter essa perda de paciência. Primeiro, nós derrubamos um veto do governador aqui, e a derrubada do veto considera que a lei ela estaria promulgada. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, provavelmente, a pedido da sua secretaria ao governador e o governador à PGE, buscou-se uma alternativa jurídica e o Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da lei até aquilo que nós queríamos, que fosse que o Supremo considerasse constitucional ou não. Aí sim, o Supremo teria autonomia para poder barrar a aplicabilidade dessa lei. Mas, lamentavelmente, não é o que aconteceu e, lamentavelmente, eu quero crer que a senhora tem responsabilidade para ter acontecido esse ato junto com o governador Ronaldo Caiado e junto à PGE. Então, isso aí está bem demonstrado. O deputado Antônio Gomide mostrou a linha da pobreza que nós estamos tendo. Falou em 300, 400 mil goianos. Se for para pagar essa multa, talvez pode colocar aí mais uns 30 mil, deputado. Lamentavelmente, a pessoa vai vender ou deixar de comer para pagar uma multa de algo que ele era isento. Agora, secretária, a minha pergunta, considerando que é uma anistia e depende da posição do CONFAZ, e eu não vou discutir esse mérito, se dependeria ou não do CONFAZ. O que os deputados acham, e têm demonstrado, é que talvez a senhora não tenha defendido como se deveria defender, porque se o CONFAZ concordar, a senhora perderia a receita. Mas eu quero ir mais. Eu tenho uma emenda aditiva de um projeto de tributário
em que eu estou mexendo nas parcelas mensais, colocando 300 meses para pagar, 25 anos. E, a meu ver, isso aí não depende do Confaz, depende da decisão de governo. É diferente, não é isenção, vamos se pagar, mesmo achando que não está devendo, mas essa lei está aí, tem uma semana, pela primeira vez, matéria do governo para de rodar, essa emenda aditiva numa lei tributária que é pertinente, ela está parada. Eu acho que a Assembleia, e nós vamos cobrar para que seja colocado, e eu não tenho dúvida, segundo orientações que eu tive, nós não dependemos do Confaz, depende que a senhora, junto com o governador Ronaldo Caiado, aceite que se faça esse parcelamento ou outra proposta semelhante. Eu gostaria de saber qual é a posição da senhora, se vai acatar esse parcelamento ou não. Obrigado, deputado. O próximo inscrito e última inscrita é a deputada Leda Borges, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, secretária Cristiane. A minha ponderação também e questionamentos acerca da área social. Nós hoje podemos dizer que o Estado tem, com a suspensão das dívidas externas, dos parcelamentos, do não compromisso previdenciário, por conta da pandemia, os governos estão abarrotados de recursos, fora o ICMS e superávit que o Estado de Goiás está tendo. Hoje mesmo saiu a criação de não sei quantas empresas, né, para geração de emprego. Então, portanto, como há muitas notícias positivas, senhora secretária, há 2 projetos sociais que foram criados em lei de muito tempo, lei de quando se criou o projeto, os programas sociais. Essas leis foram atualizadas, inclusive uma das últimas leis foram atualizadas na legislatura passada, acerca de 2 programas sociais que estão sem ser cumpridos. Existe lei, o governo Caiado não revogou as leis, tanto do programa Jovem Cidadão, que foi o maior programa de inserção no mercado de trabalho, de capacitação dos jovens goianos, e mais o programa de transferência de renda, Renda Cidadã, e que por uma infelicidade disseram que não foi pago durante vários meses, o que não é verdade, secretária. Não é verdade. Deixou de ser pago o mês de dezembro, porque se fazia a transferência em janeiro. 76 mil famílias eram beneficiadas com Renda Cidadã, fora quem estava no Bolsa Família. Nós estamos vendo agora o Rio Grande do Sul, um estado que também entrou com essa questão do RRF. E o governador Eduardo Leite sancionou, criou um programa estadual de transferência de renda. Goiás já tem a lei, já tem o programa, e vocês, Poder Executivo, secretária, estão descumprindo legislação. Mande para casa, então, a revogação das 2 leis. Vê se o governador Caiado tem esta coragem de revogar o que ele não está cumprindo, que são programas sociais. Nós atendíamos 76 mil famílias antes da pandemia. E não tem nada bom socialmente falando, não. 280 mil cesta básica, fome se tem todo dia, todo mês. Trinta segundos, secretário, para concluir. Estava no final do pensamento. Fica cortada a micro... Viu? Eu peço a gentileza, deputada, que nós possamos concluir mais 30 segundos para a senhora, para que nós possamos ser objetivos. Nós já estouramos o prazo aí que solicitamos da sessão ordinária. Isso foi de uma extrema deselegância. Já encerrei minhas perguntas, senhor presidente. Obrigado, deputada. Secretária, antes de lhe repassar a palavra para que você possa fazer a resposta a esses 2 questionamentos, vou fazer um questionamento. Qual o valor no ano de 2020 representado pela arrecadação com o DIFAL?
E a senhora teve conhecimento da votação no STF, agora, já neste ano, do que julgou inconstitucional a cobrança deste tributo? Qual o valor da amortização do déficit previdenciário no ano de 2020? E qual o valor da transferência de repasses federais do último quadrimestre e o que isso representou para o superávit do Estado? Com a palavra, nossa secretária. Eu vou começar aqui, então, já que tem duas perguntas relativas à parte da Receita. Cadê a Renata? Renata, Alberlan, vou pedir para vocês se pronunciarem com duas coisas, por gentileza. Uma, que é com relação ao doutor Hélio, que nessa sequência foi o primeiro, depois foi a deputada Leda Borges e depois o deputado Tiago. Então, pegando o doutor Hélio e o deputado Tiago, tem dois assuntos aí. Um que é novamente a questão do GTA, com a nota fiscal em conjunto, né? Enfim, acho que talvez vocês possam explicar melhor do que eu, vocês são dois auditores experientes, estão no Estado há mais de 20 anos. E também depois a questão do DIFAL, Renata, se puder falar um pouco sobre isso, que eu acho que pode esclarecer aqui já duas dúvidas diretas. Aí depois eu volto e respondo a deputada Leda, tá bom? Deputado, quanto tempo? Por gentileza. É rápido. Bom, deputado, deixa eu falar, a sensação de vocês, eu vi em algum momento, em uma discussão, o Amaury falando também sobre essa questão, é frustrante para efeito de autonomia do Estado. Quando a gente fala de autonomia do Estado, você tem a competência tributária para legislar, mas você tem uma limitação muito grande. Então, nessa proposta que está sendo apresentada de fazer um parcelamento maior, isso também, por incrível que pareça, também é matéria para ser colocada e submetida ao CONFAS. E aí eu entendo que realmente é frustrante você ter que se submeter a questões que, em tese, são pequenas, que não teria nenhuma influência em relação a outros estados, mas, infelizmente, essa é a regra nacional. Então, não conseguimos burlar essas regras porque existem mecanismos que nos penalizam de forma muito grande e a gente não pode fazer. Então, mesmo que seja uma matéria simples de fazer parcelamento, infelizmente ela tem que ser submetida à apreciação do CONFAS. E no CONFAS tem que ter toda uma maioria que tem que ter uma articulação muito grande e tem uma discussão e em alguns momentos essas discussões elas são muito acaloradas e às vezes com dificuldade de se passar. Mas é uma matéria que, tendo interesse dessa casa, a gente também tem que submeter ao CONFAS. Tá. A regra geral sobre essa questão do parcelamento é o convênio 169 de 2017, onde ele fixa a quantidade de parcela. E aí, para a gente fazer uma alteração, a gente tem que fazer uma nova proposta e submeter a essa apreciação do CONFAS. Agora, hoje é limitado a 60 parcelas, tá? Só para vocês terem ideia, para fazer o refis que foi passado aqui nessa casa, foi permitido até 120 parcelas no máximo para empresas que estão em recuperação judicial, também teve que passar no CONFAS todas essas regras para serem colocadas. Viu, deputado Hélio? Então, assim, eu entendo a frustração e eu também me sinto frustrado nisso, porque há uma competência tributária para legislar, mas você é muito limitado por uma questão federal. Aí é uma questão de estados e questão de federação que coloca essas regras que imputam essas questões. Eu vou passar para a Renata que fala rapidamente sobre a questão do DIFAL, deputado. Perfeitamente. Boa tarde. Com relação ao DIFAL, a gente tem conhecimento, sim, da declaração de inconstitucionalidade, mas houve uma modulação de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021 e está correndo já um PLC. Ele já está, foi a secretária do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que ficou encarregada lá pelo CONCEFAS de encaminhar um projeto de lei alterando a Lei Complementar 87, já para trazer a previsão na Lei Complementar, né, não mais na ordinária, da cobrança do DIFAL, excluindo o Simples Nacional. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento, Renata. Com a palavra, secretário. Bom, por fim, aqui eu acho que tem enfim, os questionamentos da deputada Leda com a área social. De novo, eu não sou da pasta de área social, deputada, mas eu posso, claro, levar todas as reivindicações que estão sendo colocadas aqui às pessoas responsáveis pelas pastas para a gente poder dialogar e conversar.
O que eu entendo é que o Protege, ele está tendo agora uma governança extremamente rigorosa com o uso desse dinheiro público, né? Com diversos projetos e programas que estão indo diretamente na ponta. Então, são projetos que começaram já no ano passado, tem melhorado. Você tem a participação do setor privado, então você tem o setor privado junto com o Estado ali verificando, né, ou colocando quais são os projetos que, enfim, que deveriam ir adiante, com maioria do setor público, obviamente, porque é um dinheiro público, mas acho muito pertinente a colocação da senhora e com muito prazer eu levo isso adiante e coloco esse questionamento sobre a questão dos projetos sociais. Obrigado, secretária. Tem deputados que estão solicitando a inscrição, mas nós já havíamos feito o encerramento das inscrições anteriormente, tendo em vista que nós já extrapolamos o horário, até mesmo aqueles que foi sugerido aí para que nós pudéssemos avançar no horário da sessão ordinária. No mais, eu quero agradecer, secretária, a paciência, a atenção, a disponibilidade, né, a presteza de toda a sua equipe de ter estado presente aqui conosco, né, nos dando toda a atenção e esclarecimentos necessários dentro do possível dos questionamentos dos deputados que se fizeram presentes nessa comissão na sessão de hoje à tarde. Dizer que a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças fica agradecida e lisonjeado com a presença de toda a sua equipe nessa tarde e que, com certeza, havendo novos questionamentos, nós buscaremos audiências, buscaremos estar presente com vocês para que possamos estar esclarecendo à sociedade o nosso papel e, enquanto presidente dessa comissão, a todos os pares que compõem essa comissão junto conosco, esclarecermos a toda a sociedade desses questionamentos. No mais, quero cumprimentar e agradecer a todos os nobres pares que fizeram presentes até este momento, dizendo que teremos uma próxima sessão de audiência pública também no próximo dia 28. Lembrando que na próxima quarta-feira nós não haveremos de ter sessões, porque se há um feriado nacional. Então, voltando no próximo dia 28, com uma audiência também na prestação de contas do último quadrimestre de 2020 na área da saúde, com a presença do secretário Ismael Alexandrino. No mais, eu agradeço a presença... Perfeito, do terceiro quadrimestre do ano de 2020 da saúde, perfeitamente. No mais, eu agradeço a presença de todos os senhores, da secretária mais uma vez, sua equipe, agradeço pela vinda a essa casa, seja sempre muito bem-vinda em nome de todos os deputados. E você deseja fazer uso da fala, secretária? Apenas para agradecer também, que mais uma vez a gente está aqui, trouxe a minha equipe, porque de maneira muito competente, de maneira muito organizada e de maneira muito responsável, a gente está levando a pasta. A gente, obviamente, tem limitações de várias sortes e é um pessoal que está trabalhando dia e noite para fazer valer tudo no estado de Goiás. Perfeitamente, e é por isso o nosso agradecimento, a nossa parabenização a todos, e é claro, reforçar aqui aos deputados que o nosso tempo é escasso e a gente nem sempre consegue colocar todos para fazer uso da fala e também, muitas das vezes, ficam alguns questionamentos, mas que essa comissão está à disposição para que nós possamos levar o esclarecimento sempre a todos. No mais, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, fiquem todos com Deus e até a sessão ordinária no próximo momento.